Hoje estamos em conversa com Francisco Mouzinho, um jovem performer, ilusionista e talvez mágico português, de renome, e descobrimos há pouco o mais jovem convidado do A Conversa Com. Francisco vai nos contar um bocadinho dos segredos do seu trabalho, como chegou a este projeto ao nível em que está e a ser um dos mais jovens ilusionistas premiados portugueses. Francisco, a primeira pergunta é uma pergunta que já estava combinada. Tu não és mágico, pois não? Eu luto com essa pergunta há algum tempo. Eu confesso que quando ouço a palavra mágico, que faleço um bocadinho por dentro. É, não é? É, porque é toda a questão tradicional da coisa, não é? Em que a magia é muito mais que isso. A magia deveria servir como um veículo para, tal como a música, tal como a dança, o teatro. E então acho que mágico não é o termo mais... Então vamos ficar pelo performer, porque o ilusionista também é um bocadinho pejorativo, não é? Talvez nos dias de hoje, sim, acho que ainda existe muito orgulho em ser ilusionista e ser mágico. E acho que não é bem essa imagem que eu quero passar. O Francisco, eu tive o prazer de assistir ao teu espetáculo há uns dias e durante o espetáculo há ali vários momentos de tensão, um dos quais mete sangue às vezes, nem todos os espetáculos, eu assumo que nem todos. Quando há sorte, há sangue, sim. Não necessariamente, depende, não é? Exato. Mas a pergunta era precisamente por aí. Achas que do lado do público há sempre alguém a torcer? Nós estamos a gravar este programa numa altura em que as touradas estão na ordem do dia. Uhum. E há sempre alguém a torcer pelo touro, numa tourada. E tu achas que há sempre alguém a torcer pela faca naquele momento de tensão no teu espetáculo? Assim, a faca não é mal paga também, está a fazer um bom trabalho. Não, a questão aqui é a velha história, ainda bem que perguntas isso, que é aquela velha história de porque é que as pessoas se importam, não é? Porque é a condição humana. E o momento em que a faca está a passar no meio dos dedos, as pessoas estão a pensar se aquilo vai para um sítio que não devia, todo o espetáculo vai para um sítio onde ninguém quer calhar. E é a velha máxima do velho acrobata e do novo acrobata. Não sei se conhece a Mas história. gosto que contes da mesma. Pronto. O velho acrobata já estava cansado de fazer as proezas e então convidaram um novo acrobata para as novas proezas mais complicadas. E há um momento de equilíbrio em cima de um fio. Não é? Toda a gente no circo já viu isso. E é a vez do novo. Ele sobe com muito vigor, não é? Põe-se em cima do fio e caminha pelo fio sem qualquer medo, sem qualquer hesitação, sem cair, e termina o fio. E toda a gente a aplaudir que nem malucos. E depois chega cá fora, vira-se para o velho e diz: é assim que eu faço. E o velho, era a vez do velho acrobata a seguir, um homem com experiência, e sobe já com dificuldade, não é? E a malta: o que é que se vai passar ali? E ele sobe, mete o pé, engole em seco, mete o outro, e quando chega a meio escorrega-lhe um pé, ele bate com o joelho e fica pendurado. E a malta, em nervos, a roer as unhas, à espera que ele levanta-se outra vez, não é? O tal de criar atenção, e termina aquilo com uma limpeza e a malta aplaude de pé, não é? E é a tal questão de ele chegar cá fora e depois dizer: é assim que eu faço. Porque se parecer demasiado fácil, do lado do espectador não há tanta... Não há envolvimento emocional. É, não é? A condição humana é esta, é emoções, é pessoas e emoções. E num espetáculo como o teu, em que, e estou a falar, nós vimos-lo no Independente de Cascais, De Oeiras. De Oeiras, desculpa, exato, no Teatro Independente de Oeiras, estares tão perto do público acaba por criar-se ali uma ligação, e há alturas em que vens ao público, o público tem que fazer parte do espetáculo. Sim, é necessário, porque é uma ideia muito estrangeira para mim ter a malta sentada e eu estar ali não interessa, não é? Existe um documentário que se chama, que foi feito de mágicos para mágicos, que se chama Our Magic, e que ela é uma parte que nunca me sai da cabeça, que é um senhor que está a falar e diz: o objetivo não é perceber como é que eu ponho a bola debaixo do copo, o objetivo é fazer esta malta toda interessar-se por isso. Voltando ao espetáculo, que está muito fresco na minha mente, eu admito que fui, se calhar, o pior espectador, porque eu sou o espectador que vai à procura de como é que se faz. Ok. A minha formação técnica acaba por me levar sempre, e às vezes perco um bocadinho do encanto do espetáculo, Okay. porque estou tão entretido com as luzes e com a maneira como as coisas funcionam que
mas achei algumas coisas interessantes no teu espetáculo. Uhum. E uma delas é o uso de uma câmara para mostrar a proximidade aos espectadores. Esta nova visão tecnológica acaba por perturbar ou ter que adaptar-se a algumas coisas nos truques, na ilusão? Isso é uma excelente questão, porque Já é a terceira, eu já não consigo mais nenhuma. Isto também está a seguir caminho, isto é uma loucura. Em que a questão é a seguinte, eu não gosto de ter... não aprecio ter... é muito artificial para mim ter uma câmara a apontar assim, picado para a mesa e eu estar a ver se está tudo certo e isso. Mas se eu quero fazer teatros um bocadinho maiores, em que pode vir mais malta, tem que ser assim, porque se eu sentar a malta à volta da mesa, são 15 pessoas assim, em semicírculo. Mas é a solução que se arranja, não é? Para poder ver de perto Mas uma coisa requer que está adaptação por parte do truque. Quando preparas a ilusão, tens que pensar que, como isto está a ser filmado, eu não posso mostrar certo lado. E nem é a questão dos ângulos da câmara, é mais a questão de eles perceberem bem a premissa do que está a acontecer. Não é tanto pelo esconder os truques que eu tenho receio, é mais pela questão de ficar claro o que é que se está a passar. Eles vão ficar, não tenho dúvidas com aquilo. Por isso é que a câmara sempre foi assim, um desconforto para mim. No entanto, é o que se consegue fazer, é assim, não é? Não se pode aproximar 150 pessoas ou 200 pessoas à volta de uma mesa. É complicado. Era complicadíssimo. Tens que mostrar qualquer coisa, sabes que eu já estamos aqui há uns minutos e eu estou curiosíssimo de tentar... Sim, vamos a isso. Portanto, já tivemos aqui há bocado, tu conheces o baralho de cartas Está completo. muito bem, certo? Tens alguma carta favorita? Eu vou tirar aqui os jokers. Não sei. Sabes que os jokers são a minha carta favorita. A sério? Porque eu sou João Carlos Então vamos manter os jokers Pronto. no meio. Sim. Mas tu tendes a tirar os jokers sempre. É algum... Não, porque às vezes, como faço, seja memorização de baralho ou alguma coisa que envolva apenas as 52 cartas, os jokers atrapalham um bocadinho. Ok. Não sei Então, mas se quiseres tirar os jokers, podes tirar não, os jokers. não, isto é Eu reparei personalizado. que tu tens um amor pelos ases enorme. Exato. E no espetáculo dá para perceber que os ases são parte fundamental da rotina. São parte fundamental do jogo. Sim. Não é? Já lá chegaremos. A ligação do jogo à ilusão. Já lá chegaremos. Bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou retirar umas cartas, neste caso vou retirar os ouros. Parece-me adequado, porque os jogadores antigamente no treino, à mesa de jogo, utilizavam os ouros como parte fundamental do exercício, porque diziam que traria sorte mais tarde. O que é interessante, mas de veras retardado, não é? Pode dizer que não há mais ouros? Sim. Uhum. E quero que escolhas uma carta qualquer. Aliás, os ouros não têm que estar em ordem específica nenhuma, só quero que vejas que não estão em ordem, essa é a parte importante. Uma carta que tu vejas que gostes. Pode ser o Joker. Pode ser o Joker. Sim, já escolhi uma. Okay. Queres que eu tire ou... Não, podes dizer em voz alta, porque vamos tirá-la agora. O valete de copas. O valete de copas, maravilhoso. Fica já em cima e tudo. Temos os ouros que eu deixo de parte. Isto já te explico porque daqui a um momento. O valete de copas, por algum motivo ou foi só... calhou? Eu gosto de copas e acho que o valete fez-me parecido comigo. O cabelo, os cabelos louros. Exato. Portanto, o que vai acontecer é o seguinte, sabes baralhar mais ou menos, vamos deixar o valete pelo centro. Sim. Agora vou pedir as tuas mãos nesta mesa de jogo, sim, e vais baralhar as cartas. Eu vou baralhar. Não sei baralhar com essa limpeza. Nem eu. Nem tu, exato, é uma coisa que eu... Podes baralhar assim, podes meter na mesa e baralhar tudo, como tu preferires. Também não vai mudar nada. Maravilhoso. E daqui vou intercalar as cartas, todas umas com as outras, os ouros com as cartas. E o teu valete deverá andar perdido, algures, por aqui. Certo? Vamos intercalar as cartas todas. Quero que vejas que fica tudo baralhado. Certo? Era maravilhoso se fosse... Não, é impossível. Se tu visses alguém a baralhar cartas assim, em que... É duvidoso, não é? Porque parece que está a passar uma a uma, ficas assim com uma sensação, não é justo. Portanto, o que os croupiers, e só verás isto em casinos privados, não verás isto em casinos públicos, onde de certo também irás, eles intercalam as cartas 26, 26 e fazem
um baralhar que se chama um Pharaoh Shuffle. Tu mostraste há pouco com o outro baralho mais E fácil. intercalam as cartas Assim. uma com uma do início ao fim. E isto baralha demasiado bem as cartas. E eu quero que vejas o quão justo isto é. Sabes que contigo, nós temos um amigo comum, contigo eu nunca penso que seja justo e ele concorda comigo. Mas está decentemente, acho eu. Isto é tão justo que eu estou a começar a achar que tenho problemas, não é? Quero manter as coisas mesmo. Sim? Eu vou ter que fazer uma pausa e falar para os nossos telespectadores lá em casa, porque se alguma coisa correr mal, é porque é muito cedo. O Francisco não costuma estar acordado a estas horas. Exato. E é importante fazer um disclaimer da importância disto, porque ele está... E foi engraçado, tu fizeste um aquecimento e tudo antes de começarmos. Sim. Porque é técnica. E voltamos à tal questão de que Exato. a técnica não é ilusão. A ilusão é uma técnica e não pura magia. Exato. Como alguém quer fazer entender. Então, estávamos a meio da baralhação, não é? E eu já estou todo baralhado. Mas também te vou pedir para baralhares mais um bocadinho. Sim, podes baralhar um Outra bocado. vez. Podes baralhar assim, ou podes pegar nas cartas e fazer o baralhar clássico. Vou mesmo fazer isso, porque é mesmo esse o caminho. É diferente. É, pronto. Sim. E tudo mais que baralhado. Sim. Eu não consigo falar e fazer ao mesmo tempo, portanto... Qual foi a carta que escolheste? Valete de copas. Exato. Portanto, temos Temos os outros todos 2, arrumados. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma carta de face para baixo, dama e rei. Esta não é de facto, e os outros estão todos baralhados e tu baralhaste e as cartas todas. Esta não é de facto o valete de ouros, é o valete de copas. O valete de ouros, sem tu veres, eu guardei-o no centro do baralho, virado ao contrário. Agora tu vais ter que explicar um bocadinho de como é que... Senão eu vou ter que ler o livro. E o livro... o Francisco deu só o trabalho de trazer um livro para cima da nossa mesa de entrevistas. E repare que é um livro sobre os truques... O expert at the card table, ou seja, o especialista na mesa de cartas. E repare que o livro tem imensa informação para que nós aprendamos... Não, aqui tem o autor, repare. E depois temos a dedicatória. E depois temos folha em branco. Mais uma folha em branco. Outra folha em branco. Mais uma folha em branco ainda. Outra folha em branco. E é assim que nós vamos aprender os truques. Repare. Francisco, tu não estás a ajudar. Não, de todo. Mas queres explicar um bocadinho para um leigo? Posso dar uns pointers de alguma forma? Sim. Ok. Baseia-se obviamente no controle de cartas, certo? E é importante perceber que nem tudo o que nós fazemos é certo, principalmente à mesa de jogo, porque muito do que nós fazemos tem estimativa e tem que haver uma noção básica de quantas cartas temos em certos montes para baralhar e intercalar as cartas de uma certa maneira para fazer o que é chamado um shuffle tracking. E shuffle tracking é, por exemplo, retirar... Traduzindo para o nosso telespectador não inglês... nomear uma carta... É um baralhar aleatório, mas com uma localização. Com uma localização... Exato, um baralhar localizado. Exato, no sentido em que se eu colocar o rei pelo centro, certo? Eu diria mais ou menos ao centro, mais coisa menos coisa, a ideia aqui era tentar perceber onde é que ele andava. Isto é por tentativa e erro. Eu sei mais ou menos onde é que ele está neste momento e, por exemplo, se a memória não me falha e a sensibilidade também não, se cortarmos por aqui, eu sei que ela está a segunda a contar do topo, certo? O rei de ouros, certo? Portanto, temos um, temos dois. Certo? Eu sei a toda a hora onde é que ela está e onde é que ela vai estar. E não querendo perder o truque, que eu quero que tu continues a explicar, estamos a falar de 3 ferramentas básicas. Destreza de mãos, memória e cálculo matemático. Não diria matemático, acho que é mais um cálculo familiar, no sentido de nos familiarizarmos com um baralho Memória de cartas. mecânica. Sim, é memória muscular de alguma forma, obrigado. Em que temos de tentar perceber através do toque, através
Acho que não há outra forma de explicar, senão Acaba por eu ser sei que querias mais. Eu acho que é um talento natural, no fundo, tem que haver. E aqui volto a tentar perceber um bocadinho de como é que tu começaste nisto. De onde é que vem isto? Eu sei que tens um avô que gosta, Sim. que eu vi no espetáculo. Aliás, ambos os meus avós, ambos os meus avós gostam de jogar as cartas e de se juntar com os amigos. Eu, desde que sou pequeno, que ia com o meu avô para um sítio que não é muito longe daqui, um café de veras privado, de alguma forma, que é só a malta da zona. Um clube de gentlemen. É um clube de gentlemen a jogar e a beber vinho. Gentlemen não diria, mas a beber e a jogar. E eu, desde novo, o meu avô levava-me para lá e nós... Mas aí na parte do jogo. Sim, a bisca e a sueca. E eu, ainda hoje, e isto é difícil de acreditar, mas é verdade, não sei jogar biscas e suecas. Não é um problema, porque eu também não. Jogos deste mundo, não ligo, mas... Então o que é que gostas? Póquer, presumo? Eu gosto de organizar as cartas como eu quero. Eu só preciso saber as regras do jogo. Portanto, é indiferente qual é o jogo que estamos a jogar. Mas aí estás a assumir que há uma batota quando tu estás à mesa do jogo? Ou assumes que é suposto haver batota à mesa do jogo? É suposto haver batata à mesa do jogo. Qual é a piada se não houver, não é? Eu faço batota no Monopólio, portanto não posso ficar ofendido contigo. Que andas mais casas? Não, às vezes... 3 dados? Não, às vezes levo menos notas no pagamento do que deveriam ter. Então, Coisas desse. 2... Exato, tipo, Isso é uma tracking. burla. Shuffle tracking é uma burla. A tua também. Portanto, não vamos estar aqui a acusar-nos. Mas, então, os dois avós gostavam de jogar às cartas, mas das cartas para a batota, da batota para a ilusão? Sim, eu comecei mais ou menos com 12, 13 anos a tomar um outro gosto. E aqui a questão foi, eu percebi que muitas das técnicas que os jogadores utilizavam para controlar, para retirar do baralho, para colocar debaixo da mesa ou alguma coisa do género, eram técnicas que os mágicos utilizavam mais tarde. E depois fui para esta sala, não é? Em que vejo mágicos e jogadores não só a ter histórias magníficas ao longo dos séculos, se calhar como ouviste lá no espetáculo, mas que muitas das técnicas que os ilusionistas utilizam hoje em dia foram retiradas de jogadores. Sem dúvida. Os controles de cartas, então, não é? Faz sentido que venha do jogo. A carta na manga, que tu contaste. Sim, que é do o chamado Hold-Out, exatamente, o Keplinger, que criou um aparelho em que vinha num abrir e fechar das pernas. Eram umas roldanas e uns fios que permitiam ao jogador carregar cartas do antebraço para a palma da mão. Posso contar o que aconteceu no fim? Quer dizer, deve ser mais ou menos público. Não vou estragar a surpresa do espetáculo. Podes. Quando os colegas de mesa descobriram o truque que o Keplinger fazia, que era o tal sistema de roldanas que fazia com que ele tivesse cartas guardadas na manga, o que é que imagina que os seus colegas de jogo fizeram ao Keplinger? Contaremos mais à frente no nosso programa. Desmantê-los. Não, eu também tenho que fazer uma performance, Claro. porque é um dos encantos do teu espetáculo. É sedução. Eu não chegaria a tanto. mas isto está aqui uma boa disposição. Mas um dos encantos do espetáculo do Francisco eu gosto muito de história. Uhum. Gosto um bocadinho de ilusão, mas gosto muito de história. E acho que tu fizeste ali uma fusão muito gira entre o contexto histórico do que é que aconteceu ao longo do tempo e fizeste uma introdução fantástica sobre o baralho de cartas, que eu vou falar contigo sobre isso mais à frente. Mas há uma contextualização de que cada truque tem um tempo e tem um espaço. E vais contando ao longo do tempo. Essa paixão pela história é pela performance, tem a ver com o teu crescimento como ilusionista e como descobrires as técnicas através de ler o que os outros fizeram, ou é outra coisa qualquer? Isso é uma questão, tu tens questões muito pertinentes. Foi muita preparação. Em que não sei, eu sempre fui muito fã de aquelas pequenas burlas e aquelas pequenas coisas de feira. Também gostas de heist movies? Daqueles filmes de roubos de casinos e de... Interessa-me, não a parte comercial da coisa, Sim, mas interessa-me muito as burlas e os jogos. Aliás, tenho variados livros que falam sobre... Se forem como este, não sei como é que chegaste até aqui. Estão cheios de informação.
em que falam muito sobre, por exemplo, as apostas de bar que se pode fazer com um baralho de cartas ou com dois copos de shot ou com um copo de vinho e um palito, ou seja o que for. E tudo isso também está envolvido, não é? E uma das pessoas que me interessou muito neste sentido foi um senhor chamado Titanic Thompson, que viveu durante o século XX e que era o maior burlista de todos os tempos e ainda hoje é o maior burlista de todos os tempos dos Estados Unidos da América, que é conhecido por ter feito burlas em todos os estados dos Estados Unidos da América. Portanto, ele vivia no carro, ele tinha Cadillac. Não, eu não sei a marca, mas tinha um carro onde era basicamente a casa dele. Tinha uma vestimenta apenas, não é? E como ele ganhou a alcunha de Titanic foi numa aposta de bar no Kansas, em que ele chegou a um estabelecimento e ele era um excelente jogador de cartas e um excelente jogador de snooker. E ele viu um sinal que dizia: quem conseguir saltar por cima da maior mesa de snooker do mundo ganha $100. E era uma mesa que estava lá onde a malta jogava. Ele chegou a esse bar, apostou com o bartender, não 100, mas $200, como conseguia saltar para o outro lado, e o bartender apostou. Ele foi ao outro lado da rua, a um motel, alugou o colchão por $10, pôs o colchão do outro lado, pediu a 2 pessoas para lhe abrir as portas do bar e veio correr desde a outra rua até ao bar e conseguiu saltar para o outro lado da mesa de snooker e levou os $200 e foi-se embora. E houve um senhor no bar que olhou para trás, estava sentado à mesa, olhou para trás e quando ele estava a sair disse assim: quem é aquele gajo? E o bartender chateado diz: eu não sei, mas devia-se chamar Titanic porque ele afunda toda a gente. E isto num termo inglês é "he sinks everybody", no sentido em que rouba tudo da melhor maneira. E o Titanic tem muitas histórias destas e começou burlas aos 8 anos a apostar canas de pesca. E tinha uma coleção de canas de pesca, depois vendeu e fez não sei quantos milhares de dólares. E é este pensamento lateral de olhar para as coisas com uma outra... Pensar fora da caixa. Exato. Mas isso tem muito a ver com a ilusão. Regra geral, a ilusão é uma maneira diferente de fazer do standard. Toda a gente está à espera de que a caixa aconteça aquilo, ou que a caixa tenha aquele formato, mas depois a caixa... A magia, no geral, baseia-se na surpresa, não é? Sim. A questão de não repetir o truque não é do facto de apanhares. Não faz sentido nenhum, porque à primeira tu estás a ver o que está a acontecer, à segunda estás à espera daquilo que vai acontecer. E tem muito a ver com o formato. A minha próxima pergunta continua a ter a ver com esta parte da surpresa. Okay. Eu sei que há truques que são elaborados pelo autor, há truques que são comprados, há truques que são memória pública ou uma coisa do género. Já tens truques próprios? Já estás a pensar nisso? É um projeto futuro? O artífice é a base disso, não é? Todos os efeitos que estão lá foram criados de raiz, por muito que os conceitos sejam de coisas que já existem. São adaptações atualizadas? Sim, mas são... Ou reinterpretações? E é uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque tanto em termos de método, de coreografia, de texto, é tudo meu, neste caso meu e do meu mentor, do Leandro Morgado, com quem tiver a oportunidade de falar. E foi uma coisa que nós criámos aos poucos, e o espetáculo, como fala um bocadinho da obsessão pelo controlo e da urgência de deixar andar, não é? Fazer aqui dois lados opostos a puxar, nós quisemos criar um momento em que tanto o método como a coreografia, como as técnicas eram dar um twist moderno à coisa. Tu no Artífice tens 2 frases marcantes. Se calhar tens mais, mas para mim houve 2 que me impressionaram particularmente. Uma é: o mágico é um ator a fazer de mágico. Sim, fazer o papel de um mágico. É um ator a fazer o papel de um mágico, que no fundo é assumires que estás apenas a interpretar um papel e que, voltamos à tal questão, que a magia está do lado de quem vê e que atribui um valor a quem vê. E tens outra que tem a ver com... tu gostas de 2 coisas, eu estou a parafrasear, gostas de 2 coisas, de jogo e de controle. Exato. O jogo e o controle são teoricamente opostos. O jogo baseia-se
numa categorização de sorte ou de Probabilidade. algo, de probabilidades, mas Algo que não se que controla. controla, e o controle é o controle. Como é que tu balanças essas duas questões na tua vida e na tua mente? Porque tem muito poder isto, que é, há a frase do espetáculo que é inicial e final, que é: alguém terá dito que existe apenas um prazer maior do que ganhar, o prazer de correr o risco. Que é, por muito que estejamos na vantagem, por muito que estejamos a ganhar, correr o risco é sempre triplamente mais prazeroso do que ganhar. E isso ninguém nos tira, não é? É a condição humana. Por muito que estejamos bem, queremos sempre arriscar mais, arriscar mais, arriscar mais. E temos aqui duas dicotomias que estão a ir. Quanto mais puxamos por elas, mais elas se afastam, não é? Temos o jogo que, por um lado, é um lançar de dados, é um lançar a sorte, como diz a Bíblia, e temos o outro lado, que é ter tudo planeado, ter tudo premeditado, e é encontrar um balanço nisso, entre o conseguir prever, mas o deixar andar. E funciona bem no teu dia-a-dia? É uma coisa que esteja constantemente a questão do arriscar e do controlar? É assim, este espetáculo está a ser extremamente terapêutico para mim, porque ajuda-me a resolver questões também da minha vida. Portanto, quando mais eu entro dentro deste espetáculo e do quadro, porque o quadro foi uma grande inspiração para isto. De onde é que veio o reconhecimento do quadro? Um passeio pelo Louvre? Está em algum livro que tu lesses? De onde é que veio esta paixão pelo... Estava a ver um site que tinha vários quadros de pinturas francesas, não sei como é que cheguei lá, e vi um que se chamava The Card Sharps, do Caravaggio, e ao lado, nos relacionados, estava este. E este quadro chamou-me, não sei bem por que motivo, mas há muito a acontecer que nós não conseguimos perceber. Temos 4 personagens, né? 3 estão sentadas e uma está de pé. Agora tive um flashback. Foi, exato. E existe aqui vários momentos que eu não falo no espetáculo, porque acho que é uma coisa que tem que surgir das pessoas, que é de tudo o que também já sabes do quadro, do que já viste, do que eu já expliquei. Temos aqui a suposta fraude com o as de ouros, a retirar o as do colete para controlar o desfecho da jogada, a tal sorte que se diria das cartas. Mas depois temos a troca de olhares entre a senhora que serve o vinho e a personagem principal. E somos levados a crer, não sei se é a mulher do vinho que está a chibar a personagem central, ou a mulher do vinho que está a ajudar a fraude a ver o jogo dela, que está ali com a mão esquerda. Também pode estar a espreitar. E não é segredo nenhum que conseguimos esconder uma carta na palma da nossa mão, certo? E o que vemos ali na mão esquerda da mulher são 2 cartas assim, e há a possibilidade dela ter uma carta escondida lá pela mão. Portanto, este quadro reflete muitas coisas. Depois temos esta personagem que no fundo é quem tem mais dinheiro em cima da mesa. Exato, e que é considerado o sucker da mesa. Não que é? É quem está a pagar isto tudo. Que é quem vai perder o dinheiro todo, que é a personagem mais ingênua, a mais aliada, não é? Dos enredos paralelos. E baseia-se muito nas personagens que uns e outros queremos fazer na vida. Não é? Quem é que queremos ser nisto? Não é? A vida é um jogo. A vida é um jogo. Escolhemos que carro andar, que roupa vestir, não é? E este quadro reflete muito isso. Podemos contar com os próximos espetáculos terem sempre um quadro de inspiração? Foi uma experiência única? Pode ser uma linha de... Pode ser uma linha de trabalho, sim. Mas teria que puxar muito por mim neste sentido, porque eu gostei mesmo muito deste quadro. E há vários aliás, muitos quadros têm os jogadores a jogar as cartas, a jogar os dados. Quando me disseram que o teu espetáculo se baseava num quadro, okay. tu vais-te rir, mas eu lembrei-me dos cães a jogar póquer. Exato.
Juro. Obrigado. Agradeço. Juro que Agradeço. achei que a inspiração era o Esqueça de Jogar Póquer, que é um quadro clássico, mas é verdade. Eu acho que se fizesse um espetáculo mais para a comédia, Mais para a comédia, é já, uma ideia. já tenho um quadro para me inspirar. Muito obrigado. Não é uma ideia. Agradeço. Tipo, arranjas alguém que faça stand-up e vais distrair. Não, mas a próxima pergunta também tem a ver com próximos espetáculos. Eu sei que este ainda está, tem muito para andar. Eu sei que vocês começaram, penso eu, agora em Oeiras, mas que há a ideia de levar a turnê a mais sítios do país e quem sabe até ao estrangeiro. Mas nos próximos espetáculos podemos assumir que vais continuar sempre nas cartas ou podemos assumir que eventualmente poderá haver outras ilusões diferentes? Ou sim, é um objetivo de vida? sim, as cartas são algo que me é muito próximo, mas se não fizer sentido naquilo que o espetáculo pede, eu consigo ser crítico o suficiente para pensar, não, por muito que isto seja uma especialidade, por muito que isto seja uma coisa que eu me interesso, não faz sentido para o tema que eu estou a trabalhar. E se pedir outra coisa, pede outra coisa. E também estudo sobre isso e cria-se um espetáculo com uma outra dinâmica. Mas nunca foste para esse caminho em público? Ainda, ou já Espetáculos privados, digamos, empresariais, familiares. vais para outros caminhos que não as cartas? As cartas, e é aquela introdução que falávamos há pouco, tu fazes uma introdução fantástica que dizes que as cartas quase que contam a vida e daí aquela associação. A Galeria do Demónio. A Galeria do Demónio, exatamente. E que fazes a associação, inclusivamente, à ligação aos tarôs e ao futuro estar nas cartas. Há algum dado histórico que nos explique como é que nasceu o conceito do baralho de cartas? Porque tu consegues explicar naquele monólogo introdutório que as cartas têm as 54 semanas, tens ali um montão de características. Há alguma explicação porque é que tem tanta ciência ou estamos a atribuir valor a uma coisa que se calhar nem tinha valor nenhum e tem 54 porque Exato. tem 54? Existem vários baralhos de cartas. Existe o baralho espanhol que tem as taças e tem as coisas todas. Este é o considerado o baralho francês, que é com o que nós jogamos, que temos de As a Rei, não é? E é a hierarquia da sociedade na altura. E as cartas, supostamente, ninguém sabe ao certo, mas nasceram no século IX, na China. E depois espalharam-se para a Índia, para a Pérsia, e daí. Não é? E o baralho de cartas indica aqui um bocadinho também... por exemplo, se nós virmos as cartas... existe um momento no espetáculo em que as cartas estão todas baralhadas e saem por ordem, não é? Eu não sei bem de onde é que veio o baralho de cartas especificamente, não é? Sabemos que originalmente nasceu na China e eram cartas redondas. Mas isso, e desculpa interromper-te, também no xadrez nós temos a representação da sociedade. Exato. Hierarquia. É uma hierarquização, é um jogo que se baseia no que as pessoas reconhecem. Agora, a minha pergunta era, e tu estás a explicá-la, é porque atribuir um valor tão místico às vezes a uma coisa? Será pela capacidade de baralhar? Achas que é no baralho o rei pode estar ao pé do... É assim, as cartas desde cedo que servem para muita coisa, não é? Servem para ler o futuro, as cartas tarot, não é? Servem para resolver contendas, lutas, servem para ganhar ou perder, não é? E existia um dos jogos mais comuns, era ter um baralho de cartas baralhado sobre a mesa, e era o cut to the highest card. O baralho era baralhado, genuinamente, mesmo, por uma terceira pessoa que não estivesse no jogo. Contigo eu não jogo. E daqui haveria um corte nas cartas, por exemplo, podes dar um corte nas cartas. Eu vou perder, mas pronto, vá. E calha um 6, certo? E o objetivo era cortar mais que um 6. Neste caso, se eu cortasse por aqui, perdia, e tinha um 5. E havia muitos jogos em que as coisas eram decididas... que eu tenho que saborear um momento. Eu ganhei um jogo contigo. Sim. Ok. Está gravado. Sim. Que isto pode ir parar ao YouTube. Acontece. Torna-se viral. Não, mas desde cedo que então se estás-me a enganar e a seguir dizes agora vamos apostar dinheiro. Agora, exato. Era a sequência. Em que, pronto, os jogos serviam muito para isto, para decidir o futuro, não é? Em muitas coisas. E isto tem um significado muito forte ao longo dos séculos. A maioria das pessoas, se calhar, pensa que o baralho tem 40 cartas.
E é verdade, e não é uma realidade estranha, que é, não, tira-se os 8, os 9 e os 10 e joga-se. Há muitas pessoas que pensam assim, que o baralho de cartas... Há pessoas que não sabem, e eu já encontrei isto em espetáculos privados, em que abre um baralho novo à frente deles, e quando espalho pela mesa, eles... Estão em ordem. E eu... Vêm sempre em ordem. É uma realidade muito estranha que nós não sabemos, que há pessoas que não... Mas esta realidade do jogo, nós, por exemplo, a cultura portuguesa não tem muito, mesmo em casino, o nosso casino é muito mais virado para as máquinas de slot do que propriamente para as mesas de jogo com cartas. Se calhar até a roleta tem mais adeptos do que... Eu gosto muito da roleta. E a roleta dá para Sim. influenciar? Sim. Há várias... Não vos posso estar aqui A entrar em detalhes, sim, porque estrago-te a vida do jogo. A espalhar muito. Não. Uma pessoa que sabe sobre o jogo não joga. Não. Porque não há muito controle que se possa fazer, não é? A tal questão de não poder tocar nas cartas e não poder... Na roleta, uma das maneiras que se utilizava para perceber... Ou seja, não se pode dizer com certeza quais são os números que irão sair, mas se soubermos a roleta bem, não é? O 36, o 13, e soubermos a ordem da roleta... Há maior probabilidade de... Se percebermos que o croupier é sempre o mesmo e que tem um lançamento fixo, não é? E muitas vezes a maioria dos croupiers nos turnos da noite são homens que já são... Ou à tarde são homens que já fazem isto há muito tempo e são malta mais velha que já não tem paciência para aquilo, não é? E então vejo malta a rodar e já nem estão a olhar, estão só... E nem ligam, ok, chega de apostas e lançam a bola. E eles fazem aquilo centenas de vezes por dia. Portanto, dá para calcular uma regra. Eles tornaram aquilo muito regular, mecânico. muito linear. O lançamento é sempre com a mesma força, o lançamento tem sempre a mesma Então, se souberes curva. onde é que a roleta está no momento do lançamento... É ver 3 ou 4 vezes para ver o padrão e depois daí calha sempre no meio de 7 números. E deixa cair fichas lá. Dito isto... Já chega! Não vamos falar mais sobre roletas. Vamos para o blackjack. No espetáculo, e não querendo entrar em detalhes, tu tens um momento de blackjack em que ensinas alguém do público a jogar blackjack cujo objetivo é chegar aos 21. Exato. E não vou contar o desfecho, porque acho que é um dos momentos brutais do espetáculo. Mas como é que é para alguém como tu ver no casino as pessoas a jogar blackjack? Tu já sabes como é que vai acabar a mesa toda, os 4 jogadores da mesa? Não, por exemplo, as pessoas dizem sim, no casino tu deves... Não, porque é muito complicado. No casino tu não tocas nas cartas. Se tocarmos nas cartas ficamos sem dedos, né? Eles chegam lá, acabou, não é? Mas a questão do contar as cartas, e nós falávamos sobre isso no antes da entrevista, Exato. a questão do contar das cartas não é ilegal. A questão do contar das cartas é mal visto pelos casinos. Não há uma questão de... ninguém te leva preso porque tu contaste as cartas, porque Não, porque o casino... pode ser convidado a sair de uma maneira mais simpática ou menos simpática. Exato. O casino é uma propriedade privada, não é uma entidade que... Portanto, o casino pertence a alguém. Se esse alguém não quiser que essa pessoa esteja lá e se decidir entre a administração, eles podem te expulsar porque não gostam da tua cara, não é? Portanto, inevitavelmente, quando entramos no casino, já estamos marcados, porque nós não mandamos em nada. Sabes que eu estive recentemente em Macau. Aliás, estive 2 vezes em Macau nos últimos tempos. E a dada altura estávamos dentro de um dos maiores casinos do mundo. Aliás, o maior casino do mundo, que é o Venetian, em Macau. E lá está, eu dizia-te há pouco que para mim, eu vejo sempre um bocado pelo lado técnico. Então, a dada altura, eu olhei para cima para ver as câmaras que estavam a filmar-nos. E posso dizer que estavam milhares de câmaras a filmar-nos. De todos os ângulos possíveis e imaginários, umas mais escondidas, outras menos. É o chamado The Eye in the Sky. Exato. Eu uso esse termo com as nossas produtoras, mas isso é outra questão. Mas o The Eye in the Sky acaba por eliminar um grande conjunto de batotas e associado a algumas coisas de inteligência artificial, que eu presumo que já existem em muitos dos casinos, consegue-se prever um bocadinho quem é que está a fazer batota ou a tentar fazer batota e não. Agora, dito isto, nos espetáculos, tu jogas isso a favor do público? Ou seja, tu divertes-te com essa questão da pessoa tentar-te enganar a fazer batota? Eu divirto-me na questão de... Ou seja, quando a tal questão que falaste do blackjack,
é muito interessante para mim ver como é que eles processam a informação de eu ir buscar as cartas. É muito interessante porque eles não percebem, eu sei perfeitamente o que é que estou a fazer, mas eles não sabem o que é que vem aí. E eles não podem assumir que ele tem as cartas todas numa certa ordem, porque as pessoas acabaram de baralhar. E eu assumo mesmo que pego no baralho e, ok, precisamos de um 5. Eu vi um 5 na 10ª posição e procedo a ir lá. Pronto, é questão de... E ver a reação das pessoas a isso é muito engraçado. Neste tipo de efeitos específicos, em que eu digo isto não é de todo magia, mas também não digo que é um outro tipo de espetáculo, as pessoas tirar a conclusão que tiram. E quando eu tiro as cartas, às vezes noto, porque como são efeitos que não são no meu repertório habitual, são efeitos do artífice, não são efeitos que eu faço na rua ou em eventos privados. É muito interessante ver estas novas reações com efeitos novos que eu estou a criar. Porque as pessoas ou não acreditam ou estão a tentar processar de onde é que a carta veio e isto abre-lhes um mundo de possibilidades que elas não sabiam que existia. E tornam-se muito mais... Mas é um divertimento. Nós há pouco estávamos em off e nós estamos está uma equipa de gente aqui atrás e tu deste-te ao luxo de escolher, de dizer, escolhe uma carta que por acaso já estava em cima da mesa. Tipo, é um gozo para ti esse espanto. Da maneira que o ator, e tu comparas-te a um ator, o ator supostamente vive das palmas, mas tu vives do espanto. O espanto é mais divertido do que as palmas. Ah, sim, triplamente, não é? Porque é questão de... é passar entre Aliás, é engraçado, e desculpa interromper-te, no espetáculo tu tens esse momento, porque as pessoas estão a saborear o espanto que viveram nos 30 segundos anteriores, e tu dizes, não batam palmas, não vale a pena. E as pessoas começam a bater palmas e tu dizes, não, agora já não está. E tu divertes-te, eu acho Sim. que o espanto sobrepõe-se... As palmas têm que ser merecidas. Mas eu não acho que tu não as merecesses naquele momento. Eu acho que as pessoas estavam a pensar em tudo, menos a bater-te palmas. Exato, porque acho que a questão aqui isto é uma coisa que já falei com colegas meus, que é a reação quando vem, agora saindo um bocadinho do espetáculo, quando vem magia, não é? Uma carta que magicamente se transformou na outra, ou uma carta que está na mesa e alguém diz essa carta está na mesa. Existe aqui um momento em que as pessoas... ou seja, como é que eu hei de explicar isto? Olham para o efeito e uma coisa que em teatro isso tornou costume é bater palmas, não é? Quando eu faço um efeito de magia ou uma proeza de jogo, a reação das pessoas devia ser nenhuma. Devia ser... Era isto, não é? Mas ganhámos este hábito de bater palmas. É pá, muito bom! E é um momento em que não sei se é o correto. É a tradição e não estou a tentar mudar nada, mas começo a pensar para mim que é... Então, mas eu acabei de tirar um blackjack e mereço palmas? Não faz sentido. Não sei se palmas é... Acho que as pessoas deviam pensar para elas. Não há nada que saia, não é? E os efeitos criam-se nesse sentido, que é de criar espanto. Eu se visse algo a acontecer, por exemplo, este livro agora estar aqui e começar a levitar, a minha reação não seria... Bater palmas. Não faz sentido. Que raio é que se está a passar Exato, com o livro? era tentar perceber para mim o que é que se está a passar. A questão das palmas é, quando eu acabo um efeito e não há palmas, eu brinco com isso e digo, não, palmas é no fim, que eu tenho um final fraco. E as pessoas vão e não, agora já é tarde. Na verdade, o teu final... É um desafio a eles. O teu final é terrível, porque o teu espetáculo tem 1h20, mais coisa, menos coisa. Sim. E eu posso dizer que parece que o tempo, quando o espetáculo acaba, a sensação é que passaram 20 minutos ou 30 minutos. Nunca 1h20. Sim, eu acho que passa tudo muito depressa. E há ali eu ficava-te a ver mais um bom bocado. Dito isto, vou-te pedir mais uma daqui a bocado. Vamos a isso, já vamos. Mas a questão é um bocado essa, tu jogas com as emoções, jogas com quem está do outro lado e essa questão do espanto é fruto do que estás a fazer e acho que é engraçado essa parte. Francisco, surpreende-me mais uma vez. Vamos a isso. E agora prometo que bate palmas. Obrigado. Aliás, isto nem estava planeado, mas vamos fazer o seguinte... Tu dizes sempre isso e eu raramente acredito. É verdade. Vamos fazer com 2 baralhos. É que é para complicar. Sim.
Já tínhamos aqui alguns no início. Repara, e vamos, como já fizemos referência que há uma equipa aqui atrás, nós estávamos a conversar e houve certos elementos da tua parte da equipa que se afastaram. Quando tu começaste a falar em 2 baralhos, voltaram para assistir. Portanto, quero que se tenha a certeza que está genuinamente baralhado e não há nada mais baralhado do que o chamado wash, que é o que os croupiers no casino fazem quando tiram 6 baralhos de cartas e espalham na mesa assim. Portanto, se divertem um bocadinho. Queres que eu faça assim? Uhum. Oh meu Deus, agora vai-se ver que eu roo as unhas. Não faz mal. Acho que se não dissesse, eles não... Pronto. Já está? Acho que sim. Maravilhoso. E a questão aqui é muito, muito fácil. Vamos... Queres baralhar mais um bocadinho? Está ótimo assim? Está ótimo. Está Não, ótimo. Não, eu não vou fazer nada que tu Então, não consigas. mas a mesma coisa aqui. Qual deles é que usamos para fazer o efeito e qual deles é que usamos para escolher uma carta? Usamos este para escolher uma carta. E este para Este para fazer... fazer o efeito porque eu acho que este é mais televisivo. É, ok, pronto, é que sabes. Ok, vamos baralhar. Sim, mais justo que isto é impossível. Sim. Eu vou passar assim cartas e quando tu quiseres vais dizer stop. Stop. Aqui. Olha, viste? No Joker. Isto é maravilhoso. Mas paramos de uma carta, é importante eu não saber esta carta. Okay. Vais tirar esta carta e colocar ali debaixo, aqui debaixo de tablet ou qualquer coisa só para ninguém saber, sim? Eu vou fazer isto mais televisivo ainda. Ok. Vai ficar aqui ao pé de mim. Ok, pode E ser. está sempre em E exposição. fica, para... ok, Vou pronto. pôr isto aqui no piano. Vou colocar o baralho aqui longe, sim? Queres baralhar isto mais uma vez? Lembra, tu baralhaste na mesa, mas podes. Queres que eu baralhe na mesa outra Se vez? tu quiseres. Então, só para te baralhar mais. Quer dizer, no fundo esta é que conta, mas pronto. Pode ser de face para baixo, porque senão assim torna-se muito fácil. Torna-se muito fácil. E eu estou a ver as cartas, acho que Então vamos fazer o wash. vamos nos divertir um bocadinho. Liberta toda aquela raiva em criança que não conseguiste Não, nunca fui uma criança muito raivosa. não receber aquela bicicleta no Natal. Bem, a sério, sobretudo. Isto foi genuinamente baralhado, certo? Mais coisa, menos coisa. Quero que me digas um número. 7. 7. Tens a certeza? Agora tenho. Já está. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim? Sim. Calhamos nestas cartas. Vais-me dizer stop quando tu quiseres. Stop. Aqui? Aí. Tão rápido? Ok. Queres qual? Esta ou esta? Tu é que escolhes. Eu disse stop nesta. Ok, esta aqui. Aqui. Mesma coisa. Stop. Aqui. Do baralho todos, chegamos aqui. Sim? Cima ou baixo? Baixo. Baixo? Podes retirar a carta de baixo. Exato. Portanto, sim. E baralhaste as cartas. E daqui disseste stop quando quiseste. E daqui voltaste a baralhar. E disseste 7. Disse 7. Podes virar a carta. Temos um 7. 7 copas. Mas tu baralhaste tudo. Podes virar tu. Eu não sei, é sorte. É sorte. Queres explicar um bocadinho da sorte? Quero. Quer dizer. Eu ando mais à tua volta do que tu andas à minha, não é? Por exemplo, e tem a ver também muito com a estimativa. E vou-te explicar isto com outro efeito, não explicando este, obviamente, mas diz-me uma carta que tu gostes. Daqui. O 2, podes deixar no meio. Porquê? Porque vamos fazer o seguinte. Só preciso perceber onde é que ele anda. E daqui tentar apanhar o 2. É só isto, é estimativa. Não estamos a fazer nada que não seja explicável. Estamos a jogar a quantas mãos? 1, 2, 3, 4. Digamos, se somos quantos jogadores à mesa? 2. 2 só? Sim. É? Não vale a pena complicar. Não. E tu és qual? És o primeiro ou és o segundo? Posso ser o segundo. És o segundo.
Portanto, esta é para mim e esta é para ti. Disseste o 2 de ouro. Ouro. A tentar colocar a carta exatamente onde achamos. Mesmo que o 2 esteja no topo e eu queira dar o 2 para ti, eu posso dar uma carta assim e outra assim e ela sai sempre. É uma questão de controle, mais uma vez. É uma questão de te levar um bocadinho à sugestão e de tentar perceber como é que tu funcionas aqui dentro. Ai, meu Deus. Olha, eu ficava o dia todo a falar contigo e a ver-te fazer um espetáculo privado, que no fundo é o que estás a fazer para os nossos telespectadores. Temos que começar a terminar e tenho a primeira pergunta é para te promover. Eu acho que toda a gente deve te querer ver ao vivo. Onde é que está planeado os próximos espetáculos e quem queira saber mais do Francisco, onde é que te encontra e pode marcar espetáculos e essas coisas? Ok, portanto, o Artífice agora tem mais 2 sessões, uma a dia 22 e outra a dia 29 de novembro. Depois estou a pensar em levar o espetáculo ao Porto, pelos nortes, por malta que não, infelizmente, trabalha e não pode vir cá abaixo e já tenho tido pedidos recorrentes de ir lá acima com o espetáculo. Portanto, será para datas breves, para o ano, porque ainda tenho aqui várias coisas a acertar. E se quiserem saber mais sobre o trabalho, podem ir a www.franciscomozinho.com ou no Instagram, franciscomozinho_oficial, ou no Facebook. E podem falar comigo e perguntar coisas. A última pergunta é uma pergunta clássica do programa. Este programa chama-se A Conversa Com. E a minha pergunta é, com quem é que tu gostavas de ter uma conversa que nunca tiveste? Com quem é que eu gostava de ter uma Pode ser conversa? uma personagem histórica. Pode ser uma personagem histórica. Pode ser uma personagem histórica. O Titanic Thompson, Era. sem dúvida. É giro, porque o Titanic não aparece no Artífice. Não aparece no artigo. Falas de muitos heróis, mas não falas do Titanic. É um bocadinho, foge um bocadinho daquilo que é o sentido do espetáculo. Poderá surgir um Titanic nos artífices futuros como uma aposta com o público mesmo, de obrigar a malta a trazer dinheiro e apostá-lo em cima da mesa. Ficam com dinheiro no fim. Ganhas na bilheteira e ganhas no... Exato, pronto. É o segredo. Para rentabilizar mais. É o segredo. Faz sentido. Francisco, foi um prazer ter esta conversa contigo. Obrigado. Tenho que me despedir dos nossos telespectadores, agradecer ao Francisco que nos recebeu na sua casa, que nos mostrou muitos truques que baralharam-me. Ele agora vai-me explicar tudo e depois num próximo programa eu vou-vos contar sem ele saber, ou então não. Voltaremos para a próxima semana para mais um A Conversa Com, tentando encontrar um convidado tão interessante como o Francisco. Volte também connosco. Até para a semana.